Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Carolina e estou aqui representando o grupo que me auxiliou a produzir esse trabalho, denominado A Família da Pessoa com Úlcera Venosa e a Equipe de Enfermagem, um ensaio reflexivo à luz da complexidade. O grupo é composto por mim, que sou integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Dermatologia e Estomoterapia, que é o NEPED, por Tarcísio Neves, Carolina Machado, Luciara Machado, e foi feito sob orientação da professora doutora Raíssa Araújo. A úlcera venosa é uma condição crônica caracterizada por lesões no tegumento, que é o conjunto da pele e dos seus anexos. Configura-se ainda como um sério problema de saúde pública, pois além de um tratamento oneroso, provoca incapacidade, sofrimento, isolamento social e prejuízos na qualidade de vida. Além disso, cerca de 70 a 80% dos casos são encontrados nos membros inferiores. No Brasil, pelo menos 3% da população é acometida por esse caso. A presença do apoio familiar ganha destaque para o tratamento do indivíduo com úlcera venosa. Na maioria das vezes, é a família quem vai oferecer esse suporte ao doente. No entanto, ela pode ser diretamente afetada pelo processo de adoecimento gerado pelas mudanças no estilo de vida, por não entender o processo de adoecimento e não saber como participar do cuidado dessa pessoa. Isso vai gerar um sentimento de insegurança e incapacidade, porque eles vão estar diante de uma situação de cuidar de um ente querido e uma situação fragilizada. Além disso, os familiares inseridos no processo de cuidar de uma pessoa com doença crônica, como é o caso da úlcera venosa, vão assumir grandes responsabilidades e tem a carga de trabalho aumentada, né, o que pode comprometer e gerar transtornos na rede de apoio. A abordagem da enfermagem, em sua grande maioria, ainda vem sendo sob o olhar antigo biomédico. E, desse modo, se por um lado tem a família que se encontra despreparada, angustiada e sobrecarregada, por outro, a enfermagem encontra-se em um processo de reordenação do cuidado mais holístico. Partindo desse ponto, o enfermeiro de família deve realizar uma das suas atribuições, que é a visita domiciliar, a qual oferece a oportunidade de entrar em contato com o modo de vida do usuário, conhecer o ambiente e as relações intrafamiliares, abordar as questões que vão além da doença física e outras questões que vão contemplar também os problemas sociais e emocionais. É importante que o enfermeiro não atue só na lesão, ou seja, no curativo, né? Ele deve enxergar um todo, e é por meio da teoria da complexidade que vai ocorrer a compreensão desse todo. Portanto, há necessidade de entender o paciente sob um ponto de vista transdisciplinar, baseado em um modelo assistencial não mais fragmentado, que vai compreender a saúde como um processo multidimensional. Lembrando sempre de levar em consideração o que é proposto pelos determinantes sociais da saúde. Diante do exposto e tendo em vista que a equipe de enfermagem é responsável pela assistência à pessoa com úlcera venosa e a sua família, né? Esse estudo objetivou refletir sobre a equipe de enfermagem no cuidado da pessoa com úlcera venosa e sua família, à luz da complexidade, que é a teoria de Edgar Morin. Quanto à metodologia, essa obra trata-se de um estudo teórico reflexivo, o qual buscou trazer obras elaboradas de grande relevância sobre a temática para o ensino na saúde e sobre a enfermagem. Esse estudo é sustentado pela literatura científica nacional e internacional, e a busca dos artigos foi realizada pela plataforma de pesquisa online denominada Google Acadêmico. Esse capítulo se encaixa no livro Enfermagem e vai ser pertencente ao livro Enfermagem em Dermatologia. Paulo Freire, em uma de suas muitas obras, relata que para se pensar certo é necessário refletir sobre a sua própria prática. Logo, é possível inferir que é por meio da reflexão que se gera o conhecimento. E o que respaldou esse estudo reflexivo foi a teoria da complexidade, consolidada por Edgar Morin, como eu já havia dito anteriormente. Essa teoria se trata de um compilado de outras teorias já existentes e já usadas para o entendimento de análise de outros grandes sistemas complexos, como a ciência, a tecnologia, a sociedade, o ser humano e o planeta. E, de forma geral, Morin prega que deve haver integração entre essas áreas citadas e, ao articular esses saberes disciplinares, ocorrerá a compreensão do todo. E esse todo vai ser maior do que a soma de todas as partes.
Esse trabalho traz a reflexão do modo como o cuidado vem sendo operacionalizado ainda atualmente. Visto que a esmagadora maioria dos profissionais ainda utilizam da abordagem flexneriana e reducionista como forma do cuidado. Isso necessita de uma reforma do pensamento e mais ainda numa reforma das ações, né? Para que essa ampliação do cuidado seja feita. Dessa forma, a gente tem a importância das reflexões e das problematizações, porque vai ser a partir delas que vai ser possível uma alternativa de modificação, tanto na gestão da enfermagem e principalmente na gestão do cuidado. Para superar o paradigma médico nas práticas de saúde, foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa de Estratégia de Saúde da Família, uma tentativa de reorganização da assistência prestada, já que o modelo biomédico vem se mostrando insuficiente para a qualidade de vida. Entretanto, a criação de um novo projeto não substitui ou substituiu definitivamente e instantaneamente as ações desses profissionais. Ou seja, a implantação desse novo modelo não refletiu necessariamente numa nova mudança de hábitos. A renovação só existe, por enquanto, na teoria. A prática ainda precisa ser reordenada. E, considerando a temática desse trabalho, a assistência de saúde e enfermagem deve ter uma abordagem ampliada. Isso é, que considere a pessoa com úlcera venosa e sua família. Para entender o motivo dessa transição, é necessário que eu clarifique e relembre alguns pontos principais de cada modelo. No modelo fragmentado, que também é conhecido como cartesiano ou biomédico, o foco vai ser apenas no objeto, no que está acontecendo momentaneamente com o paciente, no caso, a pessoa com a úlcera venosa e sua lesão. Os profissionais vão reduzir o caso justamente só a troca de curativos. E vai ser devido a essa visão utilitarista que o modelo assistencial é impedido de ser realizado, já que a holisticidade não se torna contemplada. Então, no modelo proposto pela teoria da complexidade, o cuidado em seu sentido mais amplo vai ser abordado, porque ele consegue enxergar as coisas nas entrelinhas, ou seja, o problema como um todo é um sujeito ativo do processo. A presença da lesão crônica leva a enormes prejuízos físicos e emocionais. E, nesse sentido, a equipe de enfermagem precisa estar apta a atender a pessoa com úlcera venosa e sua família, se preocupando principalmente com a adaptação da pessoa com úlcera venosa e a família frente aos fatores estressantes. O cuidado com os cuidadores também é algo importante, porque eles podem apresentar uma grande sobrecarga física e emocional, sofrer com as transformações do cotidiano e também acaba comprometendo essa rede social. Portanto, é necessária uma comunicação efetiva dos profissionais com as pessoas acometidas com a úlcera venosa e com seus familiares, de forma que ocorra uma atuação nos problemas que podem chegar a afetar essa estrutura familiar. Dessa forma, é preciso que os enfermeiros investiguem os demais fatores que podem influenciar na cicatrização, que vão desde a nutrição, os parâmetros metabólicos, a autoestima e a capacidade de enfrentamento. E para que isso ocorra, deve haver uma implantação da visão ampliada. Essa visão ampliada só vai ocorrer plenamente quando houver a reforma do pensamento. Essa reforma do pensamento unidirecional para o pensamento complexo vai permitir a instituição da causalidade dos fatos, a integração simultânea do todo às partes e vice-versa. Vai favorecer a abrangência do cuidado com a obtenção da qualidade de vida. E, dessa forma, é fundamental que a equipe de enfermagem problematize e dê autonomia tanto ao indivíduo quanto à família, para que eles julguem acerca das suas necessidades de saúde. Dessa forma, eles vão estar sendo posicionados como sujeitos das ações. E, dentre esses tantos prejuízos físicos e emocionais, a gente tem principalmente as limitações físicas, que vão impedir o indivíduo de trabalhar, ajudar na renda familiar, visitar os amigos, os parentes, participar de atividades na comunidade, impedir a realização de tarefas domésticas, vão impedir que eles se locomovam para grandes distâncias por precisarem do auxílio de outras pessoas, né? O relacionamento afetivo sexual também será prejudicado, porque muitas vezes os casais vão decidir interromper as relações, e isso poderá acabar interferindo na vida afetiva.
Existe ainda um desequilíbrio financeiro devido aos gastos com curativos e demais cuidados, e sem contar que a maioria das pessoas com úlcera venosa vão preferir estar sempre dentro de casa, porque elas passam a restringir o seu espaço para o seu próprio lar e acabam se tornando angustiadas, com baixa autoestima, sem realizar o autocuidado, sem buscar atividades de lazer isoladas do meio social. Como forma da enfermagem intervir nessas limitações acima citadas, os profissionais podem utilizar-se, por exemplo, do modelo de intervenção de Calgary, do genograma e do ecomapa. Ambos são métodos de avaliação familiar que vão ajudar o profissional a identificar os problemas que a família está enfrentando e vão direcionar para uma melhor conduta. Isso tudo criando ainda uma relação de confiança. Diante dessa situação, o enfermeiro deve recomendar o fortalecimento da família, né, que vai ser uma rede de apoio de fundamental importância. Ele pode ainda fornecer orientação dialogada sobre as atividades que podem ser realizadas, pode ver como o indivíduo que tem a úlcera venosa pode contribuir, mesmo dentro das suas limitações. Ele pode estabelecer compromissos entre os membros da família, na tentativa de promover uma saúde a todos, sem culpabilizar a vítima por toda a situação e, principalmente, sem apontar o insucesso do processo de saúde-doença. Além disso, ele pode indicar também a participação do indivíduo em grupos sociais de apoio. E, não menos importante, ele também pode sugerir uma revigoração da fé, da religião, da sua crença, como uma forma de fortalecimento de esperança de cura. E, quando necessário, ele deve solicitar os serviços e sinalizar para outros setores, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte e Lazer, o Serviço de Previdência Social, para que os cuidados sejam estabelecidos de forma integral. O incentivo, o companheirismo e o carinho da família são essenciais para o fortalecimento dessas relações e do tratamento. Quando a família contribui de forma participativa no processo, há menos comprometimento psicológico para ambas as partes. Mas é necessário ainda que a família compreenda que a cicatrização completa da úlcera venosa não seja entendida como um sinal de cura, porque é um problema de base que vai persistir, ou seja, não há cura porque é uma doença crônica. Sempre haverá recidivas. As pessoas com úlcera venosa vão perceber o comportamento das famílias como de não adaptação, discriminação e ausência de apoio. Contudo, como a gente sabe, se a família contribuir de forma participativa nesse processo e servindo como uma fonte de apoio, o sofrimento psíquico vai ser diminuído para os dois lados. Em relação à conclusão, essa reflexão permitiu que a gente pudesse ver que os trabalhos sobre esse assunto ainda estão escassos. A partir disso, sugere-se, então, que ocorra uma produção maior de obras que integrem a família com o sujeito com úlcera venosa. Além disso, também é necessário que a equipe de enfermagem veja a família como uma unidade de cuidado, ou seja, que tenha a sua visão ampliada, e assim possa permitir um cuidado holístico. E também é necessário que a equipe de enfermagem mude seu pensamento unidirecional para um pensamento mais complexo. É isso, pessoal. Aqui são as referências e obrigada pela atenção.